e escutemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Estejamos atentos. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Fiquemos atentos à sabedoria do Senhor. Daniel, o profeta, nos fala de uma visão que ele teve durante a noite, na qual ele via como um filho do homem aproximando-se do ancião de muitos dias. O filho do homem, entendemos Jesus, e o ancião de muitos dias, nosso Deus e Pai. E este filho do homem foi conduzido à presença do ancião. E este ancião de muitos dias deu a este filho do homem o poder, a glória, a realeza. E todos os povos e línguas o serviam. O seu poder é um poder eterno e não lhe será tirado. E o seu reino, um reino que jamais acabará. E depois, no livro do Apocalipse, na segunda leitura, nós temos como que um eco, uma ressonância, um eco, uma resposta que complementa a primeira leitura. No livro do Apocalipse, encontramos, não mais como está no livro do profeta Daniel, o filho do homem, mas encontramos Jesus Cristo como testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra.
Este Jesus que nos ama e pelo poder do seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez para nós um reino. Nos libertou dos pecados e fez um reino, ou seja, se nós entramos nessa dinâmica do reino de Deus, esse reino de Deus, ele está descrito, né? Descrito, não de maneira clara e evidente, né? Como o sol do meio-dia, mas ele está descrito quando rezamos o Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, reino que não é deste mundo, como Jesus fala, respondendo a Pilatos: o meu reino não é daqui. Se eu fosse um rei aqui na terra, certamente os meus soldados, os meus exércitos viriam para me defender e esmagariam esse pouquinho de gente que são os judeus. Mas o meu reino não é aqui. Portanto, não estou preocupado com aquilo que vocês vão fazer comigo. Eu continuo sendo rei. Não depende dos valores, não depende das ideias, não depende dos julgamentos desse mundo. Meu reino não é daqui. E quando rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, não significa que o reino de Deus vai se estabelecer aqui entre nós, como querem os pobres idiotas que ainda não descobriram que a teologia chamada da libertação, ou teologia nova, ou outros nomes que queiram dar, não é a teologia da igreja, nem é a teologia que está no Evangelho. Então, quando esses indivíduos dizem que nós temos que fazer de tudo para que o reino de Deus se estabeleça, ótimo, devemos mesmo. Só que eles dizem: o reino de Deus é ter trabalho, é ter casa, é ter pão. Pobres de nós, se o nosso reino, não é esse reino de Deus na nossa vida, fosse só ter trabalho, comida, moradia, não é esse o reino. E pobre de nós acreditar num Jesus que só nos desse isso, né? Um teto para morar, um pouco de comida, trabalho para a gente se ocupar, algum lazer para a gente se divertir. E depois, quando morre, né? Tudo isso acaba. Mas não é isto que o Senhor nos promete quando fala do reino. O reino de Deus não é isto é pequeno, isto é material, isto é finito, isso aqui acaba. Isso acaba. E fazer tanto sacrifício para conseguir as coisas, para chegar um dia, morrer e ficar tudo por aí. Mas o que é isso? Não, o reino de Deus é muito mais do que isso. É verdade que ter as condições para sobreviver e viver aqui na terra com dignidade já é, de certa forma, experimentar uma visão distorcida desse reino que é eterno e que é infinito.
ter momentos de alegria, de prazer, de felicidade na nossa convivência fraterna uns com os outros, né? Nos amando, nos compreendendo, nos aceitando cada um de nós como somos, tendo paciência uns com os outros, sabendo nos perdoar, sabendo desculpar, vivendo como São Paulo fala, né? Vivendo no amor. Esse amor que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera. Esse amor que não constrói barreiras, mas que constrói pontes. Pontes que nos unem uns aos outros, que nos ligam uns aos outros. Pontes que nos levam a perceber que nós precisamos uns dos outros. Que ninguém de nós é mais ou é menos. Para Deus somos todos iguais. E quando a gente consegue essa convivência fraterna, a gente experimenta, usar essa palavra que fica mais compreensível, né? A gente experimenta um aperitivo do reino, né? É como se a gente chegasse na cozinha, né? Pelo menos eu gosto de fazer isso. E tem mais gente que gosta porque é alguma coisa que é boa, é gostoso, né? Quando você chega e está aquela panela de molho de tomate que vai usar no macarrão, mas aquela panela de molho, você pegar um pedaço de pão, né? Puxar o pão naquele molho, que gostoso fica aquele pão. Ou então algum outro molho que esteja sendo feito, né? Alguma comida ensopada e puxar o pão lá naquela ensopado, ou então no caldo do feijão, aquele caldo de feijão grosso, temperadinho, etc. Como é gostoso, né? Mas eu não estou comendo o feijão, eu só estou provando. É um aperitivo, né? Um aperitivo. Que o reino de Deus aqui é experimentado para nós como aperitivo, mais nada. Mas é uma realidade, não é uma ficção, não é um sonho, né, que a gente acordou, era sonho, que pena, né? Não é um sonho, é uma realidade. Como diz São Paulo, numa de suas cartas, esse reino de Deus, que é verdade, que existe, que já é, e que nós enxergamos como que através de um véu, e depois nós veremos esse rei face a face. E o que é enxergar esse rei como que através de um véu? Enxergar esse rei através de um véu é fazer esse exercício, esse desafio de procurar ver Jesus na pessoa do meu irmão. Em algumas situações é mais fácil, em outras é menos fácil. Em algumas situações a gente precisa às vezes dar uma volta, né, para enxergar a pessoa de Jesus no irmão. Aquele irmão que às vezes é chato, aquele irmão que às vezes incomoda a gente, aquele irmão que às vezes fala alguma coisa que a gente não gosta, mas a gente está convivendo, estamos juntos, né? Estamos no mesmo barco, como diz aí, como dizem alguns poetas, né? A humanidade está toda no mesmo barco. Então, ou nós todos remamos na mesma direção, ou alguém que rema na direção contrária nos atrapalha, mas ele está no barco. E a nossa parte é ensiná-lo com paciência, com caridade, com amor, é ensiná-lo que ele tem que bater o remo de outra forma, para fazer ritmo, né, com os que estão remando. Estamos todos no mesmo barco. Se o barco afunda,
todo mundo afunda. Se o barco vai em frente, todos nós vamos em frente e chegamos ao porto seguro, o coração de Deus, o coração de Jesus. Portanto, estamos no mesmo barco. Façamos o esforço de remar na mesma direção, para que o barco possa continuar navegando, né, nas águas do mundo. E nos ajudando uns aos outros, por mais que isso às vezes seja difícil para nós. Esta é a dinâmica de poder experimentar, né? É a pedagogia de Deus, uma palavra um pouco mais erudita, né? Usei a palavra dinâmica porque para alguns fica mais claro, mas a pedagogia de Deus é essa, né? Que a gente vai experimentando um pouquinho desse reino aqui, esse reino que é verdade, esse reino que existe, esse reino que está preparado para todos nós, esse reino que, à medida que a gente vai experimentando, né, a gente quer mais. No fundo, a gente molha o pão no molho, né, no caldo do feijão, sei lá, no outro caldo, a gente molha só o pão, mas na realidade, quando a gente come aquele pão molhadinho, a gente gostaria mesmo é de botar aquilo no prato e mandar para dentro. Mas só pode experimentar. Dependendo da cozinheira, ela dá uma bascada na mão da gente, né? Você vai mexer nas panelas dela. Então o reino de Deus é assim, a gente vai experimentando só, um aperitivo só por enquanto. Porque aquilo que nos está preparado é uma verdade. E o que está preparado, né, não é só molhar o pão, mas é o banquete. É a promessa do Senhor, né? Eu vou preparar-vos um banquete. Eu vou preparar-vos uma morada. Em algumas traduções a gente encontra o Senhor dizendo: eu vou lhes preparar uma mansão. Quer dizer, não é um barraquinho, não é um quartinho, mas é uma mansão. Uma mansão. Hoje nós vivemos como peregrinos caminhando para esta mansão, para esta morada que é prometida pelo Senhor. São os peregrinos, estamos no caminho, né? Aqueles que, vários aqui dentre nós, que já fizeram a peregrinação a pé para a Aparecida, né? E que podem testemunhar que fizeram a caminhada, e essa caminhada, ela oferece obstáculos, né? Essa caminhada oferece desafios, ou não é assim? É a Sueli que fez a caminhada, quem mais já fez de vocês está presente? Conceição já fez, Edil Jeremias, né? O irmão João Maria também fez a caminhada longa lá de 300 e não sei o que de quilômetros. Tem desafio na caminhada, Sueli? Um deles, vai. Superação, né? Superar as coisas físicas. Estrada. Um desafio, Conceição, que você encontrou no caminhada. Tem um monte, pelo menos um. Do tênis. Irmão João Maria, desafio das bolhas no pé, não é? Doendo o pé. Jeremias, você já fez, não sei, 30, sei lá quantas vezes foi a pé para Aparecida. O desafio mais difícil que você já enfrentou? Foi a luta para as crianças. Eu fui para 3 vezes para as crianças, é o desafio muito grande.
Assim é a nossa caminhada. A peregrinação, andar a pé para ir a algum santuário, a algum lugar, nos faz pensar nessa caminhada. E como São Paulo fala, nós somos peregrinos caminhando na direção da pátria. A única pátria que é definitiva, que é o céu. Não há outra, não há outra. Então, se a pátria é lá, se a mansão é lá, o que fica por aqui, o que a gente experimenta por aqui é só aperitivo, né? Só aperitivo. E a beleza da caminhada é quando você conclui a caminhada, né? Você vai e chega num determinado ponto da caminhada, você já começa a ver lá longe a basílica, não é? A torre, a cúpula da Basílica de Aparecida, e à medida que você vai se aproximando, vai crescendo no seu coração, né? Esse desejo de chegar, esse desejo de chegar. E quando você chega, entra na Basílica, é o coroamento da peregrinação, da caminhada. Pois é, quando nós morremos, é o coroamento da nossa peregrinação por aqui. É o coroamento. Por quê? É como diz na oração, né, da missa dos falecidos: lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque o Senhor Jesus será tudo em todos. Esse Senhor que era, que é e que vem, esse Senhor que não tem tempo, esse Senhor que é aquele que é o coroamento da nossa vida, né? Que aí imagina, a gente vive aqui com tanta dificuldade, né? Dificuldades pessoais, a doença, as dificuldades de relacionamento, as situações que acontecem na vida, os desafios que a gente tem que enfrentar, porque se não enfrenta, fica atravessado na garganta, e isso não faz bem para a gente, isso não deixa a gente com saúde, né? Quando você tem alguma situação, alguma coisa que atravessa na sua goela e que você não resolve, não senta, não conversa, não faz a conta de chegar, esse negócio fica incomodando. E se a gente não toma cuidado, acaba virando problema de saúde. Aí tem que ir para o médico porque mexeu com o fígado, com o estômago, com o intestino, com o rim, e deu enxaqueca, e deu ansiedade, e deu não sei mais o que. Vale a pena. Como Jesus diz no Evangelho, né? Enquanto você tem alguma coisa para resolver, olha, resolve enquanto está caminhando, antes de chegar na frente do juiz, porque aí fica mais difícil. Resolve a coisa, aí quando chega na frente do juiz, olha, já está tudo resolvido, já batemos um papo, a gente já se acertou por aqui, está tudo ok, né? Pode rasgar o processo. Mas estamos nessa peregrinação, no mesmo barco, portanto remando, né? Na mesma direção, na mesma direção. O que nos resta, como vemos lá no livro do Apocalipse, né? O Cristo Jesus, o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra, esse Senhor que é o Alfa e o Ômega, trazendo para as nossas letras, né, para o nosso alfabeto, ele é o A e o Z, é o primeiro e o último,
Ele é o primeiro e o último. E Ele tudo contém. Ele tudo contém. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. O Kyrios, palavra grega, né? É o Kyrios. O Kyrios, se a gente traduz para o português, seria: Ele é o Senhor. Mas para poder entender o significado dessa palavra, dizer só isso, Ele é o Senhor, para nós parece pouco. Ele é aquele que manda em tudo. Ele é aquele que só dá ordens e nós obedecemos. Ele é o superior, Ele é o que está no mais alto escalão, se a gente quiser dizer assim. Ele é o Senhor. Tudo depende dEle e tudo vai para Ele. Todos nós nascemos para uma única coisa. Todos nós nascemos para ir para o céu. Ninguém nasceu para ir para o inferno. Mas está cheio de idiota que quer ir para lá. Percebe? Esse que quer ir para lá estão remando o contrário. Estão atrapalhando o barco. E eles não fazem favor nenhum se passarem a remar direito. É obrigação. Porque todos nós nascemos para ir para o céu. O tempo que você usou droga na sua vida, você experimentou o inferno. Como você não nasceu para ir para o inferno, a droga começou a atrapalhar a sua vida. A droga, o roubo, tudo que você aprontou. Começou a atrapalhar a sua vida, você começou a não se sentir bem. E por isso você está aqui. Por isso tanta gente procura as nossas salas. Seja dependente, seja familiares, por quê? Porque puxaram o pão num molho azedo, num molho de vinagre, bem azedo. Um molho de pimenta daquela que sua ao alto da cabeça, até o cabelo faz assim, né? Tão ardida. Nós não nascemos para o inferno. Então todos os aperitivos de inferno que a gente experimenta aqui nessa vida, seja droga, seja o alcoolismo, seja o sexo desregrado, seja o pecado, né, de uma forma genérica, é tanta coisa errada que a gente faz na vida. Isso são aperitivos de inferno, e isso incomoda. Essas coisas a gente não quer, a gente procura se livrar delas. A gente procura se livrar delas. E quando alguma coisa dói, quando machuca, quando a gente está doente, a gente fica incomodado, porque é ruim. A gente procura o médico para poder se livrar. O inferno incomoda a gente. E nós não nascemos para isso, por isso nós sentimos incomodados. Ao contrário, né? Quando a gente está bem, quando a gente se relaciona bem com as pessoas, quando a gente não tem dificuldades no relacionamento, na amizade, quando a gente vive bem com as pessoas, quando a gente come uma coisa gostosa, quando a gente está reunido para festejar alguma coisa, a gente está bem. Ninguém pede socorro, né? Se está tudo bem, você não pede socorro, porque não precisa, está bem. Está de acordo com aquilo que você nasceu para ser, para viver um pedacinho do céu, um pouquinho do céu aqui na terra.
E quando está tudo bem, é sinal que o Senhor está reinando na nossa vida. Aí está se cumprindo aquilo que nós dizemos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, Senhor. Para que o reino de Deus seja experimentado por nós, é necessário uma outra coisa que vem logo em seguida: seja feita a vossa vontade. Seja feita a divina vontade, a divina vontade. E não tem outro jeito, a gente só está bem quando faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? Que a gente viva, que a gente seja feliz, que a gente experimente uma porção de alegrias, experimente paz, né? Que haja todo vamos chamar de bem-estar, né? Um bem-estar da gente com a gente mesmo, um bem-estar com as pessoas que Deus coloca ao nosso lado e na nossa vida, e Deus sabe por que coloca essas e aquelas pessoas. É um desafio? É. Convivência humana é um desafio. Mas se a gente topa esse desafio e busca entender por que Deus coloca esta ou aquela pessoa do meu lado, não sei, alguma coisa Ele quer. O que Ele quer? E sempre Ele quer fazer alguma coisa na minha vida. Ele quer melhorar alguma coisa dentro de mim. Ele quer curar alguma coisa dentro do meu coração, sei lá, na minha cabeça. Nada é por acaso, tudo tem o dedo de Deus. E tudo que acontece na vida, desde as coisas mais pequeninas até as mais complicadas, todas as pessoas que Ele coloca na nossa vida, na nossa história, tem um porquê. Mas será, irmão? Tem. O Evangelho fala que não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba, que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Olha, o Evangelho usa essa linguagem para dizer que Deus se preocupa conosco até nas coisas tão pequeninas, tão insignificantes, né? Como um fio de cabelo ou como uma folha que cai da árvore. Então tudo tem o dedo de Deus. Deus vai escrevendo com o dedo dele a nossa história. E tudo faz parte da nossa história. Tudo tem um porquê. Até as coisas parecem insignificantes. É esse Deus que nos ama. É esse Deus que é rei. É esse Jesus que é rei na nossa vida. E Ele reina escrevendo a nossa história. Com o seu próprio dedo. Lá na montanha do Sinai, com o seu dedo, Deus escreveu as tábuas da lei, escreveu lá os 10 mandamentos. É uma linguagem bonita, né, da Bíblia, quando fala isso. Então você vê lá o dedo de Deus, né, o dedo de Deus que vai escrevendo as coisas. E na nossa história é a mesma coisa. É o dedo de Deus que vai escrevendo a nossa história e vai apresentando os fatos, as situações, os relacionamentos, as coisas que acontecem no dia a dia. É a nossa história e é Deus que está escrevendo. E Deus escreve uma história que deve ser vitoriosa. Deus não escreve uma história de derrota. Quem escreve a história de derrota somos nós, quando não deixamos o Senhor reinar na nossa vida. Quando não buscamos fazer a vontade de Deus, mas a nossa. Quando nos deixamos conduzir pelos nossos desejos, nossos instintos, a nossa cabeça que é tão pequena e que vai fazer tanta bobagem se não tiver a sabedoria de Deus por trás de tudo isso, né? O Espírito Santo que inspira, que conduz a gente a escrever uma história de vitória. A gente sozinho, sem Deus, vai escrever uma história de derrota, uma história macabra, né?
mas escreveu uma história de terror, que nem a gente depois consegue ler. Nem a gente. De tanto terror, tanta miséria que tem nessa história, a gente não quer nem lembrar mais. E a gente pede: olha, Senhor, apaga isso da minha cabeça, tira isso da minha história. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero uma vida de vitória. O Senhor é rei. O Senhor é meu pastor e rei. É um pastor ou rei que se preocupa pessoalmente com cada um de nós. É um rei que nos quer reinando com ele, né? Diz aqui o livro do Apocalipse para a gente encerrar. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, ou seja, de tudo aquilo que é derrota, e que fez de nós um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Um reino de sacerdotes, né? Pelo nosso batismo, todos nós fazemos parte do sacerdócio de Jesus Cristo. Nós somos um reino de sacerdotes. Por quê? Porque podemos oferecer ao Senhor ação de graças. Porque tudo aquilo que acontece na vida, de bom ou de mal, nós podemos oferecer ao Senhor. Entregar para Ele, para que Ele cuide. As nossas mágoas, nossas dificuldades, nossos problemas, os nossos desafios. Ó Senhor, vem aqui para eu poder transpor esse desafio, vem aqui para eu vencer esse desafio. E Ele vem, e Ele nos dá a graça. Pede a graça. Me dá a graça, Senhor, de me relacionar com aquele companheiro que está difícil. Me dá a graça, Senhor, de perdoar. Me dá a graça, sei lá, de ajudar as pessoas. Cada um de nós sabe as graças que precisa. Pede e Ele dá. Porque Ele é o Senhor, Ele tudo pode. E Ele diz no Evangelho: aquilo que é impossível para vocês é possível para mim. Está vendo? Nós somos chamados a ser reis junto com Jesus, entrar nessa dinâmica, né, de reino, reinar com Jesus e sermos profetas junto com Ele. Profetas porque vivemos uma vida de tal maneira que pela nossa vida, pelo nosso testemunho, as nossas palavras, o nosso jeito de enfrentar as coisas, nós anunciamos que existe algo mais do que esse mundo, algo mais do que essa terra. Existe um Espírito de Deus que vive dentro do nosso coração e que conduz a nossa vida. E ainda mais, né? Cada um de nós tem um anjo da guarda que caminha junto. Para quê? Para escrevermos uma história de vitória e não de derrota. As dificuldades fazem parte. Qual foi o trono de Jesus? O único e verdadeiro trono que o Senhor teve aqui entre nós, a cruz. Qual foi a coroa que o Senhor recebeu? Uma coroa de espinhos. É assim que Jesus reinou. É assim que Jesus venceu a morte. É assim que Ele destruiu a morte. É assim que Ele arrebentou as portas do inferno. Veja depois ali do lado, né, aqui à minha esquerda, à sua direita, o ícone da ressurreição. Ele está com os pés sobre as portas do inferno. Ele venceu a morte. Ele quebrou as portas do inferno. Ele venceu Satanás. Satanás já está vencido, já está destruído. E só tem algum poder se a gente der licença para ele. Senão, não. Nós reinamos com Jesus. Meu irmão, minha irmã, que
de fato, esta divina vontade possa superar as suas vontades, tão pequeninas, né? Tão mesquinhas muitas vezes. Superar a sua vontade, que a divina vontade faça a realidade da tua vida, seja uma realidade na tua vida. Senhor, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Senhor, qual é a tua vontade? Para cada coisinha pequena, eu posso perguntar para Deus: Senhor, o que é que você quer que eu faça? Qual é a tua vontade para esta situação? Não tenha medo, o Espírito Santo vai dizer no seu coração: é isto, faça isto, perdoe, ame a você mesmo, acredita em você, acredita nos outros. Estamos no mesmo barco. Que o Senhor Jesus Cristo, Rei, pela força do Espírito Santo que habita em nós, e nos convença de que Jesus deve reinar na nossa vida. Se ele já reinava, que a partir de hoje ele possa reinar mais ainda. Não tenha medo, entrega tudo para esse Rei, que esse Rei só quer você feliz, só quer o teu bem. Ele quer que você experimente já o aperitivo do céu aqui na terra. Amém. Creio em Deus Pai.